Graça e paz, né? Nós louvamos a Deus por essa noite tão linda e tão maravilhosa que Ele nos dá nesse momento. Nós, de hoje foi um dia de bênção, né? Nós tivemos com a nossa família, culto, escola dominical, culto, né? E é um momento muito de a gente agradecer ao Senhor. Eu me chamo Dilcéia José Roberto. Eu sou José Roberto, da Dilcéia. Juntos, nós somos casados há 37 anos. Só 2. E nós agradecemos a Deus pela nossa família, né? Minha família é bênção do Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por esse dia, que o Senhor nos concede estar na Tua presença, Senhor, somente para Te agradecer, Deus, as bênçãos dispensadas a nós. Agora, ó Pai, abençoe, Deus, as famílias aqui representadas, as famílias que estão ao alcance de nossas vozes, que possamos, Deus, estar atento à voz do Teu Espírito Santo, que vai falar esta noite para conosco. Nos usa, Deus, nos abençoe, repreende tudo aquilo que não provém de Ti, Deus querido, e traga o restante do Teu povo que está a caminho, para junto compartilharmos o Teu amor para com este bairro, Senhor. Eu Te louvo, Deus, porque tem sido maravilhoso para conosco, e as Tuas misericórdias, Deus, têm sido incontáveis para conosco. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, né? Vamos abrir nossa Bíblia. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé para nós lermos o texto bíblico. Salmo 92, de 1 a 2. Salmo é bem conhecido, né? Um salmo que nos fala sobre a gratidão de Deus, né? A gratidão de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre, né? Glória a Deus por isso, né? Porque se não fosse esse amor, essa bondade, hoje nós não estaria aqui, ninguém, né? Mas o Senhor cada dia Ele nos apresenteia com a sua bondade, né? Fala assim: bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém? Só esses 2 versículos que nos fala muito, muito, muito mesmo como é nosso Deus, né? Como é bom sempre nós estarmos rendendo graça a esse Deus, né? Porque a sua fidelidade, ela começa na manhã e até o tardar do dia, até a noite, a sua fidelidade sempre está conosco, sempre nos alcançando todos os dias, né? Nós louvamos a Deus por isso, pela sua bondade, sua fidelidade, seu amor, seu cuidado, né? Graças a Deus por isso. E nesse momento, nós vamos chamar o nosso Ministério de Louvor para a gente render graça ao Senhor através de louvores, amém? Graça e paz. Amém? Louvado seja nosso Deus que nos proporcionou mais um dia de estar diante dele para agradecer, né? E louvar aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que Deus possa abençoar você que entrou por essas portas, vocês que estão ao alcance de nossas vozes. Amém? Declare que nosso Deus ele é santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és santo, ó Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome.
digo Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas que deste-me, carinho, graça e amor eterno. Isso eu quero louvar-te e dizer o quanto eu te amo, pois és digno de toda glória e és digno de todo louvor. Não sei por que me amaste e misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas dou graças, Deus, e te rendo louvores. Meu coração clama em ti e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, Alfa e Ômega, és Senhor até o fim. Tu és santo, Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, Alfa e Ômega, és Senhor até o fim. Tu és santo, Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, Alfa e Ômega, és Senhor até o fim. Tu és santo, Deus, é o teu nome. Meu Deus é santo, meus anjos cantam santo, santo é o teu nome. Meus anjos cantam santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Profetiza, irmão, sobre a tua casa. Minha casa será um pedaço do céu. Você acredita nisso? Em nome de Jesus. Nela estarão reunidos adoradores, a tua família, a minha família, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Em nome de Jesus. Minha casa será
reconhecida como um lugar de milagre e oração. Aleluia. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Em nome de Jesus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Fica à vontade, Senhor. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Seja bem-vindo na nossa casa, Senhor. Muda a história da nossa família, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Entregamos nossos filhos em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Minha casa será reconhecida, em nome de Jesus, como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Que haja paz na nossa casa. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Não vai embora não, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Em nome de Jesus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Nunca mais, Senhor. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, Jesus, não nos deixe sozinho não, Pai. Abençoe nossa casa, abençoe nossa família, abençoe os casamentos, abençoe os filhos, abençoe, Deus, a saúde dos teus filhos, dá prosperidade, abre portas de emprego em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A igreja pode sentar, Jesus? Ai, que lindo, né? Glória a Deus. É muito bom louvar ao Senhor, né? E neste momento, nós... Boa noite, irmãos. Amém? Porque muitos aí eu não vi ainda, é isso, olha. Glória a Deus. Os irmãos que chegaram, a gente não vimos, nós queremos dar boa noite. E nós queremos, nesse momento, falar nosso tema, nossa divisa. Nós estamos no mês de família, né? E a nossa igreja tem um tema, tem uma divisa. E alguém sabe o nosso tema? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue todo mundo junto? Minha família, meu maior patrimônio. A nossa divisa é 1 Timóteo 5:8. Vamos lá? Se alguém tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa,
esse negou as fé, e é pior do que um descrente. Amém? Tema muito sugestivo, né? Para nossa no mês de família, nosso maior patrimônio é a nossa família, né? Não tem como comparar nesse mundo aqui que nós vivemos, nessa terra, como a nossa família, um bem mais precioso que nós temos, né? E nesse momento nós queríamos chamar o nosso irmão Jorge para a nossa participação inspirativa, musical. Ele vai nos, nesse momento também, com a igreja, louvar o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, amém? Prazer estar aqui com vocês, a louvar ao Senhor. Atendendo ao pedido do meu amigo de trabalho, pastor Paulo. Então, estou aqui para poder apresentar louvores ao Senhor junto com os irmãos e espero que o objetivo seja alcançado, vidas sejam alcançadas e os corações de vocês sejam tocados pela palavra de Deus. Nós vamos tocar um louvor agora que diz obrigado. Então, faça desse louvor uma oração a Deus e permita que o Senhor receba esse agradecimento como chegue a Ele com um aroma suave.
Jesus, coisa linda, né? A Bíblia fala que tudo que tem fôlego louva o Senhor, né? Então, nós estamos muito felizes, tá, irmão Jorge é da Igreja Maranata, né? Deus por estar abençoando o irmão na sua igreja. Olha que ministério lindo, né?
Graças a Deus por isso, né? Nós louvamos a Deus por isso. E nesse momento, nós também chamamos de novo, né? Um ministério... Não, vamos, você faz. A gente quer conhecer os nossos visitantes, né? Essa noite, né? Aqui do meu lado esquerdo, alguém? Acho que tem uma turma aí que não conheço, um rapaz aí. Você mesmo, pequenininho. Seu nome? Jonathan. Seja muito bem-vindo, tá, Jonathan? Larissa, bom revê-la aí, tá bom? Do lado de cá, do lado direito. Ainda tem uma turminha aqui ainda. Duas aqui, seus nomes? Cauane, Thaísa. Cauane e Thaísa, sejam muito bem-vindas, tá bom? Do meu lado direito. É o casal, né? A esposa do irmão Jorge, né? Seja muito bem-vinda, tá legal? Pastor também, muito bem-vindo. Amigo também, fica à vontade, tá bom? Como é que a igreja recebe nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém? Amém, né? Casal que trabalha junto, né? A gente às vezes toma uns arranhõezinhos, mas a gente se combina. Acaba se combinando, amém? Então, nesse momento, nós queríamos chamar o Ministério de Louvor para estar louvando juntamente com a igreja. E também nós vamos estar, nesse momento, ofertando o nosso dízimo, nossa oferta, a sua vida, seu momento. E a oferta hoje é do coração, tá? Aquele que tiver a oferta hoje, dá ali no coração, que o coração é lindo, vermelhinho, e vai ser para a nossa beneficência da nossa igreja, amém? E aquele os dízimos, ali no nosso gasofilaço normal, tá bom? Como irmãos, uma vez que se pudesse pôr de pé, vamos estar declarando que minha família está de pé. Amém? Glória a Deus. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz a minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé.
Amém. Glória a Deus. Abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor. Glórias a Deus. Ainda de pé, querido, vamos nessa noite também ser abençoado com a palavra. Pastor Jonatas Cupelo, pastor da Primeira Igreja Batista em Coelho da Rocha, vai estar bem à vontade nessa noite, né? Nosso irmãozão, para mim uma referência no nosso meio batista, na nossa denominação, principalmente, né, pelo ministério desse amado irmão. Você vai conhecer um pouquinho. Ele vai estar aqui ministrando a palavra. Essa semana teve uma dificuldade aí na família, mas falou: pastor, estaremos lá, né? Então que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use, e fica à vontade, tá bom? Fica bem à vontade. Pai Santo, Pai querido, exaltamos o Teu nome, Deus, por todo momento que já vivemos na Tua casa, pelos louvores entoados, ó Pai, pela ministração do louvor solo do sax, pela ministração, ó Deus, da oferta, mas agora, Deus, nós também queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ó Deus, e nós te pedimos, Senhor, que nesse momento, tudo aquilo que tira nossa atenção, nós venhamos, ó Deus, agora nos desligarmos, ó Pai, e ouvir tão somente a Tua voz. Usa o Teu Filho, sustenta o Teu Filho, continua dando a Ele um ministério abençoado, profícuo, junto à Primeira Igreja Batista de Coelho da Rocha, e ministra, Deus, ao nosso coração nessa noite. Estamos aqui, Pai, para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Use-o, ó Pai, poderosamente, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ele vai se apresentar e vai estar ministrando assim a palavra. Amém. Amém. Obrigado, pastor, por todo carinho, pelo convite. Olá, boa noite, a paz. Pode sentar, amados. Uma alegria estar conhecendo vocês. Aos poucos eu vou conhecendo aqui a nossa terra, São João de Meriti. Estou aqui há 5 anos e pouquinho. Vim de Teresópolis, irmãos, olha só. Às vezes as pessoas me perguntam: o que você veio fazer em São João de Meriti? Saiu de Teresópolis, cidade fresquinha. Irmãos, a gente não usa nem ventilador, nem ar-condicionado em Teresópolis lá para dormir. É mole? Eu tenho uma saudade da minha conta de luz, R$100. Nunca mais foi R$100, né? Mas eu sempre digo, olha, a gente resolveu obedecer à voz do Pai, né? Então, se Deus falar, vai para a Síria, a gente vai. Se Deus falar, vai para o Afeganistão, a gente vai. Ele me mandou para São João de Meriti, essa terra abençoada, tá bom demais? Imagina se eu estivesse na Síria, Afeganistão. Deus teve misericórdia, né? A gente vê aí tantos missionários indo para lugares tão complicados. Então, a gente está muito feliz em estar aí nesse tempo. Em julho, vão completar 6 anos. Eu, minha esposa, estou 18 anos casado. Vou fazer 60 anos, gente, parece? Não, é porque faltam 19 ainda, né? Pois é. Antigamente eu falava que ia fazer 50, mas todo mundo achava que estava já igual. Aí eu tive que aumentar um pouquinho. Mas tenho 2 meninas, uma de 16 e uma de 9, né, Júlia e Mariana. Não puderam estar aqui, a gente teve uma perda na família, né, na quarta-feira, então elas estão bem sentidas. E hoje também é encerramento de retiro, então o pessoal está lá, né, na igreja. Mas louvo a Deus por estarmos juntos, para refletirmos um pouco sobre, né, família, que é uma bênção. E antes de entrar aqui dentro do tema, eu quero só lhe encorajar, querido, aqui a respeito de alguns livros. Pela graça de Deus, já escrevi 11 livros, e foi muito interessante esse movimento de Deus. Primeiro, porque Ele quebrou o meu coração, porque eu era muito religioso, gente, mas pensa num cara que achava que era muito espiritual, mas que eu descobri que eu era muito religioso. Quando eu via um pastor falando de livro na igreja, eu levantava e saía da igreja. Eu ficava indignado. Uma vez eu estava vendo um grande avivalista pregando, né, chamado Reinhard Buckerman, um alemão. Ele levou mais de 1 milhão de vidas a Cristo. Ele estava pregando num estádio gigante, e eu na televisão acompanhando. Quando ele pegou o livro, eu desliguei a televisão. Senhor, já me perdoa, irmão, me perdoa também. E aí Deus me chama para o ministério. Deus começa a falar, olha, você vai escrever livro. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar do livro? Deus quebrou, tirando a religiosidade do meu coração.
E foi confirmando, eu estava escrevendo o 3º livro com muitas dúvidas. Senhor, é o Senhor mesmo? É coisa da minha cabeça? Acho que eu estou viajando aqui na maionese, tanta gente boa para escrever, o Senhor vai escolher logo eu, aqui um pequenininho. E eu estava pregando, fui pregar numa conferência na Inglaterra, e uma pessoa lá, uma mulher de Deus, nunca tinha me visto, ela me para e fala, olha, Deus me mostrou muitos livros, você vai publicar, Deus vai te usar para escrever muitos livros, e aquilo foi uma direção de Deus, uma confirmação. Então, desde esse tempo, Deus tem dado, todos os anos a gente lança livros, então já são 11 publicações, lancei domingo passado, né, o último livro aqui, o 11º, e nós temos vivido momentos assim para abençoar vidas. Nós lançamos um agora há pouco, né, tem 2 anos, o Agir de Deus na Família. Eu e minha esposa escrevemos, ela testemunha um pouquinho, fala um pouquinho para as mulheres, e a gente traz uma palavra que não é um manual, o homem faz isso, a mulher faz isso, não, como ver o agir de Deus em várias áreas da nossa vida, o que passamos, as lutas, os enfrentamentos, problemas que são gerados. Então a gente clama por um tempo de restauração na família. Nós mesmos, como família, vivemos. E ao longo de 14 anos de ministério, atendendo casais, vendo, a gente compilou em um livro para trazer vida, trazer bênção. Pastor, como é que é a linguagem? Querido, a linguagem é simples, objetiva, mas a gente crê que é de Deus para o seu coração. Outubro do ano passado, eu lancei esse livro, Incendiados por Deus. Eu vivi um momento, mesmo na igreja, a igreja crescendo, tudo acontecendo, que sentimos o inimigo paralisar a nossa vida. Sentimos a dificuldade, travado na área financeira, travado na área familiar, travado nos relacionamentos. Eu fiquei 10 meses sem entender, lutando, mas sem o discernimento. Sabia que era um espírito maligno, mas Deus trouxe à tona qual era a artimanha de Satanás e como ele estava agindo. É muito como a gente vê Jó. Jó, quando está lá escrito, né, Jó 41, ele descobriu quem é o espírito maligno, óbvio, é a serpente, mas denominado lá com o nome, começou a romper. E ele no 42, tem lá relatado, que viveu ali um tempo extraordinário de cura. Quando Deus deu discernimento, querido, levei a igreja a orar, a jejuar, quebramos toda a ação maligna. Naquela semana eu tive um sonho. E eu sonhei com a capa do livro e o tema, Incendiados por Deus. E ali, naquela madrugada, no sonho, nasceu esse livro. E aí a gente escreveu e compartilha aqui, que é como viver incendiado, como romper muitas vezes na nossa vida, porque às vezes a gente tem altos e baixos, mas Deus quer trazer um coração incendiado. Quando a gente tem um coração incendiado, a gente fala que é aleluiado, avivado, não tem nada a ver de pentecostal, é alguém que está ali sempre crendo, vivendo, experimentando, buscando, acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós precisamos ter um coração assim. E aí nasceu. E o último livro, eu estou falando dos 3 últimos, foi no dia 29 de dezembro. Última sexta-feira do ano, tivemos uma vigília lá na igreja. Irmãos, cheguei no final do ano, cansado, um ano inteiro trabalhando, a gente cansado, né? Ali, prostrado, mas agradecendo a Deus, no meio da vigília, estava sentado, senti um renovo do céu, sabe, a presença de Deus inundou aquele lugar, eu senti ali um fortalecimento do Senhor, e naquela hora Deus me deu um livro, que é um livreto, Renovados Dia Após Dia, que é baseado em um texto ali do apóstolo Paulo, né, para a igreja de Corinto. E aí nasceu esse livreto, são 64 páginas, que fala sobre viver esse renovo, deixar o desânimo de lado e experimentar algo a mais de Deus. Entendemos que renovo de Deus é uma ação sobrenatural. O tempo todo Deus fala que Ele vai nos fortalecer, Ele que vai agir. A gente percebe que Davi, por exemplo, ele se reanimou, ou seja, ele se renovou no Senhor. Há algo de Deus para a minha vida e para a sua vida que nós precisamos acessar. Então esse livreto vai trazer um pouquinho aí de discernimento. Então esses são os 3 últimos. Eu trouxe um ou outro lá, mas que a gente já lançou nos outros anos, cada um com tema, né, cada um com uma experiência. Cada livro a gente teve assim algo que Deus falou, que Deus agiu. Tá bom? Então lá atrás, no final, se você desejar, esses 3 livros, a gente está aqui num kit, tá? Os 3, você vai ganhar um de graça, né? Comprando, sabe? R$50 3 livros. Às vezes aí fora um livro é 44, 39, os 3 livros por 50. Mas pode também comprar separadamente para abençoar aí a sua vida e talvez abençoar a vida de alguém.
E a mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem um pouco de um capítulo, pelo menos a metade de um capítulo dentro do de família, que fala sobre arrumar a família. Muitas vezes a gente não percebe como precisamos dar uma arrumada. Então nós vamos juntos meditar um pouquinho, mas antes eu quero começar pensando em algo que eu li do Augusto Cury, um grande psiquiatra. Ele era ateu, se converteu, né, e tem uma visão muito interessante a respeito das emoções, do relacionamento um com o outro. E ele diz o seguinte: uma pessoa, ela pode ser agradável, admirável ou surpreendente, do lado bom, não vamos olhar o lado ruim não. Eu quero saber se você é uma pessoa agradável, se você já é uma pessoa admirável, ou se você é uma pessoa surpreendente. Uma pessoa agradável, ela abaixa o tom de voz quando vai conversar, ela não aumenta. Uma pessoa agradável não é crítica, ela não aponta as falhas. Uma pessoa agradável não repete 2 vezes a mesma coisa quando vai corrigir alguém. Ô Senhor, eu lembro logo da minha filha, que às vezes eu falo, daqui a pouco eu estou falando tudo de novo. Aí eu falo, eu tenho que ser mais agradável. Porque ela fala, pai, você já falou, mas você não entendeu, né? Aquela coisa. Muito bem, mas tem admirável. Uma pessoa admirável, ela elogia, ela aplaude a outra pessoa, ela dá risadas. E aí nós entendemos que é uma pessoa que é fã da sua família. Ela é fã da família, ela está ali vibrando pela família. Mas temos uma pessoa surpreendente. É aquela que fala o que ninguém falou, de forma positiva, é claro. Ela surpreende com algo belo na sua casa, algo belo da sua família. Aquele momento talvez de um elogio, de um olhar, né, tão cuidadoso que vai trazer o ambiente. Nós já entendemos que o maior patrimônio que temos é a nossa... Beleza, então a gente precisa cuidar, nós precisamos zelar, nós precisamos arrumar muitas vezes a família. Mas Augusto Cury continua dizendo algumas coisas, são 10 técnicas de gestão emocional. Pastor, por que eu preciso entender isso? Simplesmente, irmãos, porque a gente pode orar, a gente pode jejuar, mas se eu não melhorar dentro de casa, vai complicar. Senhor, abençoe meu filho, mas a gente está lá totalmente tratando de forma errada. Senhor, abençoe minha mulher, que é terrível, abençoe meu marido, que é terrível, mas a gente não faz a nossa parte. Então a gente precisa aprender a lidar com as emoções e mudar o ambiente que temos ali vivido. Então ele diz assim: aplauda os acertos e não seja um apontador de falhas. A outra técnica, saiba que ninguém muda ninguém. Nós temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Só Deus pode mudar a pessoa. Não cobre demais de si nem dos outros, pois quem é cobrador está apto para trabalhar em uma financeira e não para promover emoções saudáveis. Às vezes a gente só está cobrando. Elogie 3 vezes as pessoas que você ama. Aprenda a ver um charme nos defeitos suportáveis. Seja leve. Relaxe, somos imperfeitos e nos relacionamos com pessoas imperfeitas. Então, a gente aprende que precisamos elogiar. Você elogiou aí essa semana seu cônjuge? Elogiou seus filhos? Ou só cobrou? Né? Criança vai lá, está aprendendo, adolescente, a lavar uma louça, aí deixou meio sujinho, né? Fez sem vontade. Olha, que benção, você lavou a louça. Obrigado, meu filho. Desse jeito nem precisa fazer, né? Melhor não ter feito, sem má vontade. Eu lembro uma vez, irmãos, eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu e meu primo, a gente lavou lá uma escolinha de futebol que o meu tio tinha em Irajá, e aí estava viajando, aquelas salas, né, a questão de auditório, tudo a escolinha, a gente lavou tudo. Ele chegou de viagem de noite, olhou aquilo tudo, a gente falou, olha, a gente passou o dia lavando tudo, fizemos uma faxina. Ele virou e disse assim: não fez mais do que obrigação. Eu falei, ô miserável, não vou fazer mais nada, né? Mas a gente entende que ele não tinha esse tato, mas às vezes sem querer a gente fala assim, né? A gente não encoraja, a gente não vibra, a gente não ensina de uma forma leve, tantas vezes é cobrança e o emocional fica abalado.
A gente precisa entender que o nosso maior patrimônio precisa ser cuidado. Então, treine ser bem-humorado. Tem gente que tem personalidade difícil, já é mal-humorado, né? Lá em casa, quando as meninas acordam, eu tenho que fazer assim, ó, psh, psh, acorda, né? E sair correndo, porque é difícil, todo mundo acorda de mau humor. Eu sou aquele que já acordo dando sorriso, bom dia, dou beijinho, né? Mas assim, ó, não quero que me toque, né? Mas a gente precisa treinar a ser bem-humorado, treinar a ser leve dentro de casa. Garimpe ouro das pessoas que estão à sua volta. Busque saber os sonhos, os medos, os desafios. Torne a vida dos seus mais leves. Teve uma vez, eu devia estar ali com uns 4, 5 anos de casado. E aí, né, a gente, às vezes com dificuldades no entendimento de algumas coisas, eu fui procurar o meu professor de seminário na época, eu estava no seminário. E aí eu falei, olha, a gente às vezes não concorda em algumas coisas. Ele falou assim, qual é o sonho da sua esposa? Eu falei, o sonho dela é louco, assim mesmo. Mas qual é o sonho dela? Ela quer ver a irmã que mora nos Estados Unidos. Como é que eu vou lá nos Estados Unidos? Mas o que você está fazendo para ela pelo menos ver o seu esforço disso? Eu falei, eu estou fazendo nada, não tenho a menor vontade de ir. Aí ele falou, você está errado. Ela precisa ver que você de alguma forma se importa com o sonho dela e que você vai lutar para fazer esse sonho acontecer, por mais louco que seja. Eu agarrei aquela palavra de sabedoria e eu falei, vou tirar o passaporte. Aí na época R$130, tirei meu passaporte, só tinha uma filha, né, e dela. Meses depois a gente tirou o visto. Meses depois eu arrumei, né, um dinheiro emprestado para viajar. Na época foi R$5.000, o dólar estava 1,74, olha só, era o sonho, né? Hoje está 5 e pouco. Irmãos, eu sei que Deus foi abençoando, e como ela se sentiu realizada com aquilo, de poder ver a irmã, que tantos anos não via, né? Foi importante demais e mudou muitas coisas, pelo esforço. Eu não tinha a menor vontade de ir, Hoje eu estou cheio de vontade de ir, mas não estou, né? Mas faz parte, né? Então, ele diz, traga à memória o que traz esperança, treine não sofrer por antecipação. Graças a Deus que não tem ansioso aqui, só lá na minha igreja, né? Já está sofrendo, sabe nem se vai acontecer, já está com as pernas tremendo. Então são coisas que nós vamos percebendo, que precisamos melhorar, a forma de lidar. Mas eu quero falar hoje sobre arrumar a casa, arrumar a família. Talvez você essa semana tenha feito uma faxina lá na tua casa, né? Faxina mesmo, não é só aquela limpeza. Puxa um pouquinho o móvel, olha em cima da geladeira, você vê que está tudo grudando da gordura lá do fogão, né? Precisa ver aquela janela que dá aquela poeirinha, você fala, misericórdia, já está cheio de poeira. É o momento que você precisa arrumar, porque por mais que você tenha uma casa linda, uma hora ela vai estar suja. Por mais que você tenha uma casa linda, com o passar do tempo, vai precisar retocar uma pintura, vai precisar trocar um sifão lá da pia. Por mais que você tenha um carro lindo, ganhou um carro 0 quilômetro, que benção, mas daqui a pouco tem manutenção para fazer, porque senão ele vai parar. Agora, Deus te deu o maior patrimônio, sua casa, sua família. Se você não parar para arrumar algumas coisas, vai acabar tendo prejuízo. Por isso nós precisamos aprender a arrumar, aprender a lidar com as coisas que estão acontecendo, tirar aquela poeira que chegou, tirar aquela sujeira que está lá. E o que são isso? São pesos, traumas, feridas, coisas que vão acontecendo ao longo dos anos e a gente não percebe que precisamos ter o cuidado com aquilo que Deus nos deu. Eu gosto muito de uma ilustração. Um homem muito rico chegou para sua filha que estava casando e deu uma planta muito rara e muito cara. Ela falou, pai, não precisava, isso é muito caro, essa planta aqui é raríssima. Você merece, minha filha, você merece. Entregou no dia do casamento. 2 meses depois ela liga chorando, pai, eu não tomei cuidado com a planta, eu esquecia de regar, a planta caríssima, raríssima, morreu. Ele falou, filha, eu imaginava que ela iria morrer. Mas como assim, pai? Foi para te ensinar algo, para você nunca mais esquecer. Da mesma forma que essa planta era rara e cara,
assim agora é a sua família, raro e caro, muito valioso. Mas se todos os dias você não estiver ali, regando, cuidando, vai morrer. Às vezes a gente chega num ponto, irmãos, da nossa família, que a gente deixou tão de lado sem perceber. Situações foram gerando ali um caos e a gente não percebeu, porque não arrumamos aquilo que precisava ser arrumado. E chega um momento que está um caos. Então hoje, nós vamos ver algumas questões, para que a gente venha arrumar, pelo menos alguns pontos. Talvez um ponto se aplique na sua família, talvez 2, mas pelo menos entender um pouquinho. No livro eu falo sobre muito mais pontos, mas a gente ia passar aqui, a madrugada toda falando, mas pelo menos algumas coisas eu quero colocar, que a gente percebe no meio das famílias, que precisa ser arrumado. Abra comigo Marcos capítulo 5, versículo 38 a 40, um texto muito conhecido. Fala um pouquinho de Jairo, aquela passagem onde ele está levando Jesus para dentro da sua casa. Marcos capítulo 5, versículo 38, 39 e 40, diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Quando olhamos esse texto muito conhecido, você bem conhece, quando Jesus chegou naquele lugar, ele teve que tirar algumas pessoas que não poderiam estar naquele lugar. Eram os pranteadores, estavam ali apenas para chorar, para lamentar, não tinham fé, não tinham visão, não tinham entendimento das coisas de Deus. Muitas vezes as coisas entram dentro da nossa casa e a gente precisa, assim como Jairo, levar Jesus e tirar algumas coisas. Isso é arrumar. A gente precisa modificar algumas coisas dentro da nossa casa para viver o novo do Senhor. E hoje eu quero pontuar aqui algumas questões que precisamos arrumar. A primeira delas, nós observamos isso também na palavra. Às vezes as famílias têm preferência de filhos. Talvez você tenha vivido isso na sua infância e às vezes sem querer replica isso. Um pai, uma mãe acaba demonstrando que prefere ou amando mais por afinidade ou porque está mais perto, mas causa um dano muito grande na vida dos demais. Quando olhamos aqui, percebemos Jacó vivendo algo assim. Gênesis 37, versículo 3 diz assim: ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica para ele, uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Querido, quem gerou essa situação foi o próprio pai. Ficou claro que amava muito mais a José, fez uma túnica longa diferente para José, e ele gerou ali um ódio dos irmãos por José. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos perceber que Isaac também preferiu Esaú, porque gostava de comer da sua caça, e Rebeca preferia a Jacó. Muitas vezes dentro de casa, nós percebemos preferência por filhos, são coisas que vão acontecendo, que nós precisamos ter um cuidado. Às vezes sem querer e sem fazer, um filho já se sente assim, e nós precisamos ter um olhar cuidadoso. Eu vou dar um exemplo do que vivemos em casa. Quando a minha filha tinha 7 anos de idade, a mais velha, a outra nasceu. E aí a gente teve todo o cuidado, né, irmãos? A gente sabe do ciúme, que é normal, né? 7 anos, vai ter ciúme da mais nova, mas a gente o tempo todo junto, apresentando, conversando, fizemos tudo que deveria. Mas daqui a pouco a escola liga. Olha, a Júlia está mal na escola, está diferente no comportamento, as notinhas dela são ruins. E a gente falou, entrou no coração dela esse ciúme. Chegamos em casa, coloquei ela no colo. Eu falei, filha, fala para o papai,
aquilo que está no seu coração. O que você tem vontade de dizer aqui para o papai e para a mamãe? Aí primeiro ela falou, eu te amo, pai, né? Eu te amo vocês. Eu falei, não é isso. Aquilo que machuca o seu coração, que você tem aí guardado. Ela começou a chorar, querido, uma criança de 7 anos. Vocês não me amam mais, né? Aquele drama de criança. Vocês agora só querem saber da Mariana. Vocês agora não me abraçam. A gente vigiou em tudo. Vocês não querem brincar comigo. Irmãos, a gente sabia que não era uma verdade, mas para ela era uma verdade. Naquele momento a gente abraçou, a gente orou, a gente quebrou, né? Falamos novamente, você é a nossa primogênita, sempre vamos amar. Irmão, tudo voltou ao normal no coraçãozinho dela. Mas eu quero trazer para você a memória quantas vezes os nossos filhos, às vezes, se sentiram excluídos, mesmo não sendo. Às vezes nós fizemos algo sem perceber. São palavras que são ditas, situações que acontecem, que um filho acha que tem preferência, e isso acaba trazendo um peso para o lar. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, arrume essas coisas. Diga aos seus filhos o quanto vocês os amam, que não há preferência, né? Se há, resolve isso aí em nome de Jesus, para que o ambiente familiar no futuro também não seja ali comprometido. A segunda coisa que eu percebo que precisamos arrumar dentro de casa é a dor do luto. Talvez todos nós já tenhamos aqui passado por momentos de perda, momentos de luto, mas muitas vezes a dor do luto, que é tão grande, que já nos tirou a companhia de alguém, está afetando outras pessoas e toda a família. Ao longo do ministério percebi algumas pessoas que perderam um cônjuge, perderam irmãos, perderam mãe ou pai, perderam filhos, e aquela tragédia, que é uma tragédia, que já trouxe tanta dor, acaba trazendo morte para toda a família, porque a pessoa acredita que não pode mais viver, ela acredita que não pode mais ser feliz, e ela acaba tendo um comportamento que mata as pessoas ao longo ali da vida. Já vi pessoas que perderam um cônjuge, que é uma dor terrível, mas isso trouxe uma acidez tão grande para o coração, que os filhos já não conseguiam mais estar na casa, porque tudo estava ruim. Às vezes a gente não percebe que estamos ali com o coração tão travados, porque acreditamos que não podemos ser felizes de novo e não podemos rir de novo. Certa vez ouvi um exemplo de um pastor que foi na nossa igreja, que marcou muito meu coração. A irmã dele havia ficado viúva, muito nova, 30 e poucos anos ficou viúva, e ela indignada com aquilo, indignada com Deus, revoltada com Deus. Por que Deus? Por que deixou aqui um filho, deixou aqui a família? Por quê? E ele orando, colocando ali a sua irmã como pastor também diante de Deus, Deus falou ao coração dele, falou, olha, o tempo de vida dele seria pequeno, o tempo de vida dele seria curto, mas só porque o tempo de vida dele, que seria curto, ele não poderia ser feliz nesse tempo curto? Ele não poderia ter casado? Ele não poderia ter filho, que era o grande sonho dele, casar e ter filhos, porque o tempo dele seria curto? E muitas vezes, irmãos, a gente não consegue observar os outros, e a gente acaba sendo um pouco egoísta, querendo tudo para a gente. E a gente entendeu com aquele testemunho, que o tempo de Deus para cada um está definido, mas Deus quer realizar o sonho de todos os filhos, mesmo que o tempo deles sejam curtos. Então, cuidado para a dor do luto não tomar um tamanho tão grande e isso afetar. Nós sabemos que dói, mas uma das coisas que a gente aprende na palavra de Deus é o comportamento do rei Davi. Davi estava ali com um filho que nasceu doente, ele orou e jejuou 7 dias prostrado na presença ali de Deus, 7 dias orando e jejuando. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não vou salvar. E a criança morreu. Gente, olha o coração de Davi. Davi, quando descobriu que a criança tinha morrido, ele levantou, lavou o rosto e entrou no templo para adorar a Deus. Meu irmão,
sinceramente, se fosse comigo, acho que eu ia ficar um pouquinho revoltado. Deus, o Senhor não fez, eu orei, Deus, era meu filho, o Senhor não fez. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque independente da dor, ele entendia que Deus era Deus e ponto final. As pessoas questionaram Davi, mas por que você já está assim? Ele falou, olha, enquanto estava vivo eu lutei, mas agora que morreu, acabou. Um dia eu encontrarei com ele. Uma das coisas que a gente precisa aprender, querido, é parar muitas vezes de impedir os planos de Deus por viver presos, travados no passado. A dor do luto é ruim? É ruim. Quarta-feira nós sepultamos a minha sogra. Dói o coração, né? Minha esposa está arrasada, a gente sabe. Mas hoje ela já tem uma consciência que a vida continua. Ela vai chorar sim, hoje chorou muito, né? Porque lembrou que foi domingo, o último dia que esteve realmente com a mãe, depois operou e foi só CTI, não teve mais a questão de conversar. Mas a gente entende o seguinte, fizemos o que podíamos, oramos, clamamos, amamos. Agora, deixar Deus consolar, mas há muito de Deus para viver. Então, cuidado, arrume o seu coração, a sua família. Não deixe aquilo que já foi tragédia um dia, continuar travando e impedindo os planos de Deus na sua família. A terceira coisa que eu quero pontuar, que precisamos arrumar dentro de casa, é a visão de equipe, o companheirismo. Precisamos estar juntos, a família precisa entender que tudo é de todos, somos um. Lá em casa a gente sempre ensinou, falou, ó, tudo que é do pai é de vocês, tudo que é da mãe é de vocês, um é do outro. E a gente só brinca, né? Menos a cueca, né? Que a gente fala, porque vocês são meninas, né? Menos a cueca, porque o resto tudo é de vocês. Pai, mas o carro é nosso. Mãe, mas isso aqui, tudo nosso. Aí eu uso aqui, né, o tablet. Pai, e o tablet? É nosso. Aí quando eu não estou usando, pai, posso usar? É nosso, né? Eu falei, né? É nosso. Cuidado para não quebrar. Mas tem liberdade. Mas na hora de lavar a louça, irmãos, eu falo, somos família. Todo mundo vai lavar a louça. Agora está ficando bênção, que a de 9 anos também já está lavando, né? Já tá na escala lá, agora hoje você vai lavar a louça, vai ajudar, né? Porque nós passamos a visão de equipe. Chegou o tempo, né? Minha esposa está fazendo agora faculdade, com 40 e poucos anos, foi o momento de Deus, a oportunidade de Deus, está fazendo de manhã. Então, 3 vezes por semana ela vai para a faculdade. Adivinha quem está fazendo almoço, gente? Foi revelação de Deus, eu sei, né? Minhas filhas falaram assim, pai, está cozinhando melhor do que a mãe agora, hein? Eu falo, não conta não, senão vou querer me dar esse cargo. Não estou afim não, né? Mas companheirismo, irmãos. A gente poder fazer um pouquinho para o outro, melhorar, é trabalho em equipe, é estar juntos. Então, nós vamos semeando na vida dos nossos, porque é o nosso patrimônio. Se é o sonho dela, a gente vai investir. Quando é meu sonho, ela investe. E nós vamos juntos caminhando. Amós 3,3 vai dizer, 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. E uma família vai andar junto se não tiver de acordo. Então nós decidimos fazer da família um lugar especial. Pastor, mas já teve confusão? Às vezes dá ruim, né? Eu não conhecia ainda nenhuma família assim perfeita, só no céu. Porque tem hora que um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, e a gente então vai chegando no acordo, é normal. Mas o importante é ter no coração, nós vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. E isso é andar no companheirismo. Companheirismo na vida financeira, onde o marido e a esposa estão lá, né? A par, transparência, quanto cada um ganha, está junto, conta junto. Lá em casa a gente tem tudo junto, né? Ela sabe de tudo, a conta é conjunta. Quando sai um Pix lá, falou, foi para onde esse Pix, né? Falei, posto de gasolina, amor, vê lá, né? Aí ela manda, falou, que Pix é esse aí? Esse negócio de Pix é terrível. E as crianças, né? Minha filha de 16 anos, ela aprendeu uma frase que é terrível. Pai, manda um Pixzinho aí, né? Ô, Senhor, por que foram inventar esse Pixzinho aí, né? Então, querido, companheirismo, trabalho em equipe. Eu vi algo da minha filha, achei muito interessante. Foi bom e ruim ao mesmo tempo. Ela falou assim, pai,
quando eu casar, ela só pode namorar com 18. Eu estou preocupado que ela vai fazer 17 em julho agora. Ore por mim. Falta um ano e pouquinho. Pai, quando eu for casar, eu quero casar com alguém igual ao senhor. Aí ela falou assim, menos na aparência. Aí eu precisava me chamar de feio desse jeito, filha, mas eu entendi o que você quis dizer. Porque ela vê o modelo, irmãos. Um modelo de atenção. Não é que a gente seja perfeito, mas a gente tenta viver aquilo que a Bíblia fala. Então ela hoje já tem o desejo, né, de um dia casar e entende o que é uma família. Eu vim de uma família estruturada, meu pai era pastor. A minha esposa se converteu ao longo da caminhada, quando era da juventude, jovem, mas ela não tinha uma família tão estruturada. E ela conta, já contou várias vezes que quando casamos e tivemos filho, ela às vezes ficava impressionada, ela falou assim, meu pai nunca fez isso, de brincar, de cuidar, de abraçar, de conversar. Ela falou assim, eu nunca vi isso na minha família. Então, assim, Deus vai trazendo, moldando, e hoje nossos filhos já estão vendo e sonhando com aquilo que vão lhe gerar. Então, nós como famílias, nós estamos mudando as famílias, através da palavra e de uma atitude que entendemos que é bíblica, de sermos ali homens e mulheres, tementes a Deus, fiéis ao Senhor e à família. Mas o quarto ponto que eu quero destacar é o ativismo. Irmãos, todo mundo trabalha muito. Todo mundo. Principalmente quem está em casa também trabalha muito, porque tem trabalho que não para, não é verdade? E eu estou sabendo disso, que eu fico lá de manhã, estou sabendo disso. Mas nós temos que ter cuidado. Às vezes as atividades são tantas que a gente está deixando de olhar um para o outro. Às vezes está cada um com o celular. E às vezes manda uma mensagem para o outro dentro de casa, em vez de ir lá falar, olhar no olho, cumprimentar. Facilita, mas a gente está perdendo o contato, a gente está perdendo o calor humano. Cuidado com o ativismo, nós precisamos ter tempo uns para com os outros, ter tempo de qualidade. Às vezes um casal vai lá conversar comigo. Eu pergunto logo, qual foi a última vez que vocês saíram só os dois juntos? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu falei, irmãos, não pastor, eu falei, irmão, vai andar na praia de graça, só pegar um busão aqui, o trem, sei lá, sai para comer uma pipoca, mas vai rir um pouquinho, se divertir. Existe uma balança na família, tá? A balança é isso aqui, ó. Primeiro, a alegria, o bem-estar, o prazer, está aqui. E aqui estão os problemas. Todo mundo tem problemas, dificuldades, todo mundo tem. Mas às vezes a balança faz isso aqui, ó. Aí é quando você está vivendo já na pressão. Problema, situação, alegria, satisfação, bem-estar, está aqui embaixo. Você precisa compensar isso. Você precisa parar e ver o que eu vou fazer agora. Eu preciso mudar essa balança de novo. Porque problema todo mundo vai ter, irmãos. Problemas de fora, situações de dentro, mas a gente precisa balancear e deixar essa balança de uma forma que venha abençoar. Então, cuidado. Você é o maior presente para os seus filhos. Foi feita uma pesquisa, chamaram várias crianças e perguntaram, se você tivesse oportunidade de ter um jantar especial, com quem você queria jantar? Aí todo mundo, pensando, um ator famoso, um jogador famoso, e as crianças, mais de 90%, com meu pai e com a minha mãe. E aí depois mostraram um vídeo para os pais. E isso marcou a vida dos pais, de ter um momento especial. Então, cuidado com o ativismo. Eu lembro de uma reportagem que foi feita, fizeram uma reportagem no zoológico, no Dia das Crianças, e aí chamaram ali uma criança que estava com o pai, e perguntaram qual foi o momento mais importante do dia, o que aconteceu, que mais marcou a sua vida nesse zoológico. E aí todo mundo, deve ser o leão, a zebra, a girafa. E a criança falou, foi no momento que o meu pai me deu as mãos para andar. Aquilo marcou aquela criança. Então, querido, não importa questões financeiras, seja alguém que vai cuidar do seu tempo, vai fugir do ativismo para gerar qualidade de vida para os seus. E aí o quinto
Ponto que eu quero destacar para que a gente possa arrumar a família. Às vezes falta investimento nos relacionamentos. Investir amor, graça, investir momentos espirituais, né? Não é só chegar lá, Senhor, que esta comida me faça bem e não me faça mal, em nome de Jesus, amém. Né? A gente é muito egoísta, né? Aí chega de noite, Senhor, eu quero um sono tranquilo, abençoe meu sono, né? Não, querido, coisas espirituais. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, ensina a criança em todo o tempo, coloca nos umbrais das portas, no deitar, no levantar, na caminhada. Nós temos responsabilidades de gerar momentos espirituais, momentos onde eles vão perceber em nós uma fé inabalável. Nós precisamos investir. Então investimos tempo, valores morais, coisas espirituais, a graça de Deus. Nós estamos semeando algo na vida deles. Precisamos ser alguém que vai investir. Eu lembro de Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, falando sobre investimento, né? Que a gente precisa investir na esposa, a esposa investir, né, no marido, o tempo todo. Nós precisamos olhar para o nosso maior patrimônio e investir. Se você tem um carro, vamos voltar lá. Carro você comprou zero, é o casamento lá, começando a família. Irmão, 5 anos depois, às vezes já tem um pneu que precisa trocar, já tem um arranhadinho que aconteceu, né? Sem querer, mas arranhou. Uma seta já não está funcionando, porque queimou a lâmpada. Tem que trocar lá o freio, a pastilha de freio. Tem que parar. E a nossa família? As coisas que a gente precisa agora reparar, consertar. Então não deixe para depois. 6º ponto, se a gente está caminhando aqui para o início ainda, brincadeira. Falta de afeto. Isso aqui é muito sério, irmãos. Uma das coisas que eu vejo no gabinete, eu pergunto, tanto para adolescentes, como eu pergunto para pessoas de casamento. Chego para a esposa, por exemplo, e falo, você se sente amada? Você se sente amada? Fala, não. Eu pergunto para o marido, você se sente amado? Não. E ficam os dois ali, mas eu te amo, mas eu também te amo, mas eu te amo. Eu sei que amam, mas só falar não adianta. Precisa ter atitude, precisa demonstrar o amor. E às vezes nós não percebemos que o outro não se sente amado, apesar de amar. Porque nos falta entender talvez a linguagem de amor. E às vezes a gente erra, né, irmãos? Mas a gente tem que aprender. Eu já sei uma coisa. Quantas mulheres aqui gostam de flores, gente? Mulheres gostam de receber flores. Bênção. Você sabia que a minha esposa não liga? Não liga. Uma vez eu trouxe lá, bem bonitão, né? Ela, obrigado. Aí eu falei, se você não gosta? Eu falei, não ligo não. A gente vai aprendendo, irmãos. 1º ano de casado, estou com 18 anos. Eu fui fazer uma viagem missionária numa cidade chamada Itaiópolis, em Santa Catarina. Tinha uma igreja que a gente ajudava, implantamos do zero, né, lá através da igreja que eu era. E aí eu fui lá e tinha uma malharia, lá no interiorzão de Santa Catarina, um lojão, tudo baratinho, feito lá. Aí eu falei, vou comprar aqui uns negócios, está muito barato. Aí comprei um sapato marrom lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Comprei uma jaquetinha marrom linda. E era o 1º ano de casada, aquela coisa. Comprei uma bolsa marrom linda também. Eu falei, eu vou arrebentar. Vou arrebentar. Cheguei em casa. Ela, obrigada, amor. Obrigada. Falei, mas o que houve? Sabe o que é? Eu não gosto de marrom. Eu falei, meu Deus. Que horror. Mas eu aprendi, nunca mais eu comprei marrom, gente. Ué. Aí às vezes eu vejo uma cor marrom lá, eu falei, é marrom. Aí ela, não, é terra. Eu falei, para com isso, mas é terra. É terroso agora, tem tanta coisa. Mas enfim, a gente precisa aprender com os nossos erros. Então quando nós olhamos sobre afeto, às vezes nós não estamos passando. Certa vez peguei um adolescente, eu e minha esposa estávamos atendendo uma jovem, 14 anos de idade. E ela começou a chorar. Eu falei, o que houve? Eu só queria um abraço do meu pai.
Eu só queria ouvir do meu pai que ele me ama. Eu falei, mas fala com ele, eu sei que ele te ama, ele vai te dar um abraço. Mas a criação dele não foi assim. O pai dele nunca disse eu te amo e nunca deu um abraço nele. Ele dava tudo, fazia do melhor para a filha, mas ela não queria somente um celular ou um dinheirinho, um pixinho, ela queria um abraço e eu te amo. Eu falei, olha, ele está viajando, quando ele chegar de viagem, você vai falar tudo isso para ele. E aí chegou o dia. Ela virou e falou, pai, eu queria tanto que você me abraçasse, eu queria tanto sentir o seu amor. Ele, filha, mas eu estou todo dia com você. Mas pai, E aí ele foi, abraçou, beijou, demonstrou, né? E quebrou algo ali. Então nós precisamos entender à luz da palavra como sermos melhores pais, mães, cônjuges, filhos, e trazer algo diferente para dentro de casa. Demonstre realmente amor, não apenas diga que ama. Tem gente que nem diz, né? Tem muita gente travada. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Você nunca vai conseguir dar. Mas hoje entendemos, à luz da palavra, que eu recebi o grande amor do Pai. Amém, gente? Você recebeu um amor incondicional. Então agora eu preciso aprender a amar. Eu não recebi dos meus pais. Beleza. Mas eu recebi do Pai Celestial e agora eu vou aprender a amar. Eu vou aprender. A palavra de Deus vem formatar cada um de nós. Ela vem mudar. Ela vem corrigir. Vem transformar para que a gente possa viver. Estou terminando. Palavra de maldição. Muitas vezes a gente precisa arrumar isso dentro de casa. Eu sei que não acontece aqui. Lá na igreja às vezes acontece, né? O pai está lá nervoso, a mãe nervosa, criança aprontando, né? Tira uma nota baixa, você é um burro, não presta para nada, não vai ser nada na vida, você vai ser um miserável, você é isso. Tantas vezes a gente recebeu palavras assim, e tantas vezes a gente falou algo assim. Pastor, mas foi sem querer. A gente tem que ter cuidado. A palavra de Deus nos ensina que nenhuma palavra torpe pode sair da nossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Quando olhamos a palavra de Deus em Tiago 3:9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, diz o texto. Meus irmãos, não pode ser assim. Nós precisamos ter o cuidado para termos uma palavra de bênção, uma palavra de transformação. Eu sei que tem hora que dá vontade de esganar, mas seu abençoado, vai melhorar em nome de Jesus, você vai ser uma bênção. Hoje não está sendo, mas vai ser. Então o cuidado com aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente está na rua, vê a criança aprontando, né? Você é um demônio, rapaz. Gente, já ouvi isso, né? Libera uma palavra tão dura para a pessoa, isso é muito complicado. Então, cuidado, porque o lugar que mais somos feridos é dentro de casa. O lugar que mais somos feridos é dentro de casa. E uma pessoa ferida fere os outros. Existe uma lei chamada de compensação. Alguém fala alguma coisa com você, se você está ferido, você revida. Vou dar um exemplo. Você é muito feio. Aí mas você é uma chata. Você é isso, você é aquilo. Irmão, respira, acalma o coração, seja prudente. 18 anos de casado, quando eu tinha lá pelos 3 anos, eu falei que a minha esposa era chata. Foi a pior coisa que eu fiz, irmão. Ela ficou uns 8 anos lembrando isso. Graças a Deus o Espírito Santo tirou isso do coração dela. Mas às vezes a gente está ferindo. Eu ouvi muita coisa. Ao longo, nosso casamento, primeiro ano, foi muito difícil, gente. Pensa num casamento difícil. Eu chorava no chuveiro, chorava no travesseiro, eu só chorava, Senhor, não é possível. Ela conta no livro como ela foi no início uma esposa difícil, irmão. Eu estava no seminário, começando ali o seminário, e a vontade que eu tinha era de bater, nunca bati. A vontade que eu tinha era de fugir, mas não fugi. A vontade que eu tinha de adulterar, porque me sentia menosprezado, abandonado, mas nunca adulterei. Eu chorava e orava. Deus um dia falou assim, não se preocupe, eu vou tratar.
usou uma pessoa e falou assim: ela vai para o leito, mas não é para a morte, não se preocupe. Ela já contou esse testemunho. A partir daquele momento, ela teve 7 sonhos ao longo de um período. Ela via alguém no caixão, mas quando ela ia olhar, ela acordava. Ela falou: amor, eu vi alguém no caixão, mas não conseguia saber quem era. Eu mudinho. Se eu falasse alguma coisa, eu ia estar errado, então eu não falava. Apareceu um nódulo nela. E aí eu estou ligado com Deus falou. E o do nódulo cresceu. Tudo em fração de tempos assim. E aí o médico falou: vai ter que operar. Aí eu falei: opa, é o leito. Mas eu tinha uma palavra: não é para morte, é para tratamento. Eu falei: tá bom. Mas se eu falasse que era Deus tratando, a casa ia cair, irmãos, que o negócio estava agitado. Ela foi para o hospital. Quando ela foi para a cirurgia, eu falei: é Deus, não aconteceu nada, eu estou aqui. Ela foi. Quando ela voltou, saiu da anestesia, a primeira coisa que ela disse: me perdoa. Aí eu falei: que anestesia é essa? Eu falei: o que houve? Ela falou: quando eu entrei no centro cirúrgico, Deus me lembrou dos sonhos que eu tive. E Deus falou ao meu coração: é você que está naquele caixão. Você não tem cuidado da sua família como deveria, no caso, né, do seu marido. E Deus trouxe à memória aquilo que estava acontecendo. E aí ela falou: olha, Deus vai me deixar uma marca aqui, que ela operou a tireoide, para me lembrar a cada dia de quem eu era e de quem eu sou hoje. Deus foi tratando, irmãos. Agora, quando eu olho para trás, e se eu tivesse desistido? E se eu tivesse adulterado? E se eu não tivesse acreditado no poder da restauração em Deus? Hoje eu não estaria aqui? Hoje eu não seria um pastor? Hoje eu não teria filhos, um ministério? Mas lá atrás eu confiei na palavra, eu confiei em Deus, esperei Deus agir. Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar, mas algo que eu aprendi: entrega para o Pai. Está difícil lá? Irmão, o Pai, aqui ó, teu filho, tua filha, é teu. Toma conta aqui, faz a obra. Mas continue acreditando, perseverando. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que faz. Em 8º lugar, cuidado com a contaminação do mundo no meio da família. Muitas vezes os nossos filhos estão sendo influenciados. Nós mesmos estamos sendo influenciados com televisão, com as ações, os valores do mundo. Está entrando dentro da nossa casa. Está entrando ali através das mídias. Cuidado para não se contaminar com o mundo. Às vezes não percebemos, mas você está vendo algo, mas tem um entendimento. Mas um filho, um neto, não. Eu lembro uma vez, minha filha tinha 5 anos de idade. De repente, ela chega em casa e falou assim: pai, mãe, 2 menininhas da minha classe estavam se beijando, com 5 anos, 2 meninas. Estamos falando de 11 anos atrás. Chamaram os pais. E uma dessas meninas falou assim: eu beijo mesmo, vou continuar beijando. 5 anos beijando outra menina. Mas por quê? Porque eu vejo na novela junto com a minha avó, que as 2 meninas lá, que eram mulheres, né, ficam se beijando, então eu beijo mesmo. A avó com certeza tinha um entendimento, mas o que ela está passando para uma criança de 5 anos de idade? Que é normal. Então, cuidado de a gente levar para dentro de casa aquilo que é bom, aquilo que é puro. Lá na igreja eu falo muito com eles: primeiro, cuidado com o que você conversa, até coisas da igreja. Seus filhos estão ouvindo o que você está falando, não tem maturidade, vão odiar a igreja, porque às vezes a gente está falando demais. E também falo o seguinte: não coloque o pastor no castigo. Meu filho, se você fizer bagunça, vai para o gabinete. Eu passo na igreja, as crianças ficam assim, ó. Eu falei: meu Deus, eu não sou um bicho, hein? As crianças estão com medo. Gente, já fizeram isso com dentista, aí tem criança com medo de dentista. Vou te levar para o dentista arrancar teu dente, né? Mas não faz isso com o pastor, não. Deixa a gente ficar tranquilo nisso, né, pastor? Ficar botando as crianças com medo da gente. A gente é gente boa. Mas, irmãos, cuidado com a influência do mundo. Como arrumar a casa? A gente viu alguns pontos que precisam arrumar. Primeiro, leva Jesus para dentro da tua casa. Jairo levou. Ele precisa ser o centro da tua casa.
aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, Jesus precisa se sentir bem-vindo na sua casa. Ele só vai estar no lugar que ele é bem-vindo. Ele continua batendo na porta, ele vai entrar, a partir do momento que nós falarmos: Senhor, entra, a casa é tua, eu quero o Senhor na minha casa. Então nós honramos a Deus. A Bíblia diz: honrarei aqueles que me honram. Quando nós honramos ao Senhor dentro de casa, Ele também vai estar lá e vai honrar cada um de nós. Ele precisa ser o primeiro, o centro de todas as coisas. Em segundo lugar, como arrumar a casa, identifique os erros. O que eu preciso melhorar? Eu falei aqui 8 pontos, no livro a gente trata tantos outros, mas cada um sabe o que precisa melhorar para arrumar a casa, arrumar a família, trazer um ambiente espiritual, uma mudança. Pastor, já errei muito. Irmão, há perdão e graça para nós, e há uma misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Nós vamos clamar e dizer: Senhor, eu errei, mas eu quero a tua ajuda agora. A terceira coisa é: peça perdão a Deus e a sua família. Você já parou para pedir perdão? Ah, pastor, o pessoal que me fere. Você também já feriu muita gente. Não pense que você é totalmente certo. Você erra, eu erro. Eu já errei às vezes com a minha filha e pedi perdão. Já errei com a minha esposa e pedi perdão. Eu sei que não é bom, irmão, mas é o correto. E peça perdão, se arrependa, perdoe os outros. Mesmo que a pessoa não reconheça, você precisa ter um coração limpo, lavado. Senhor, a pessoa me feriu, mas eu libero o meu coração, eu perdoo ela em nome de Jesus. Entenda que você não vai poder resolver tudo. Tem gente que vive um sofrimento. Eu lembro da minha mãe, ela ficou viúva aos 39 anos com 4 filhos. Meu pai morreu com 42 anos de câncer, era pastor. 42 anos. Todos nós éramos crianças. Eu tinha 11, minha irmã tinha 12, os outros 2 mais novos. Quando chegamos na fase da juventude, todo mundo deu uma escapadinha. Não que tenha viciado em alguma coisa, aprontado, mas longe de Deus, frio na fé. E eu via na minha mãe uma certeza: todos voltarão, porque todos são consagrados ao Senhor. Ela fazia parte de orar, mas havia calma no coração dela, uma convicção de que Deus estava trabalhando. Então nem tudo você vai conseguir resolver, você não vai ter o domínio de todas as coisas, mas entrega tudo para Deus, descansa o teu coração. E em sexto lugar, renove-se no Senhor. E aí eu vou ler o 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, é quando eu dou o pontapé aqui para o livro, é o texto que começa a nortear. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Apóstolo Paulo começa: olha, por isso nós não desanimamos. Embora a gente fique aí exteriormente descansados, desgastados, há um renovo do céu, porque somos renovados dia após dia. Uma das coisas que nós precisamos dentro do nosso lar é receber esse renovo de Deus. O renovo para continuar acreditando em Deus, continuar semeando amor, continuar investindo no nosso lar. Pastor, mas está ruim demais. Irmão, faz a tua parte e deixa que Deus faz a dele. Só confia, entrega. Deus deseja fazer o milagre, mas nós precisamos observar aquilo que precisamos melhorar. Existem tempestades que você criou por seus erros. Existem tempestades que foram causadas de forma natural. São problemas, às vezes, financeiros, desemprego, problemas sociais que vão acontecendo. Existem tempestades que vêm do maligno, o maligno levantou. Mas todas as tempestades que eu gerei, que foi de causa natural, ou que o maligno gerou, todas elas Deus pode interferir. E Deus pode trazer calmaria novamente. E nós vamos orar por isso. Porque eu tenho uma certeza no meu coração: Deus deseja abençoar o seu lar. Deus é o abençoador. Ele é aquele que quer trazer vida e vida abundante para dentro da sua casa. E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos nesse tempo, irmão.
Eu não sei como está a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os projetos, mas eu tenho certeza que o teu Deus está no controle de todas as coisas. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, invocamos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, e clamamos aqui pelo renovo do céu sobre cada um dos Teus filhos, clamamos aqui por um tempo novo em seus lares, em suas famílias. O Senhor sabe o que está acontecendo, mas clamamos a Ti, vem trazendo bênção, vem trazendo, Senhor, um novo tempo, vem trazendo conserto, que haja agora um tempo de arrumar todas as coisas, de mudar os ambientes, Senhor, tanto emocional como espiritual e até mesmo físico, que a vida do Senhor possa brotar no meio da nossa casa, e que haja aqui, Senhor, favor do alto sobre cada um de nós. Nós oramos repreendendo todo o mal, toda a tempestade que se levantou com uma atitude talvez maligna, porque sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós oramos repreendendo e ordenamos em nome de Jesus que todo espírito maligno que tem rondado a nossa casa, o nosso lar, saia em nome de Jesus, e haja um tempo novo, um tempo de vida, de reconciliação, um tempo de paz, um tempo de alegria, Senhor, um tempo de prosperidade do céu sobre nossas casas. Pai, nós entendemos que a nossa família é o nosso maior patrimônio, e nós estamos aqui dizendo, Pai, que estamos aqui dispostos a lutar por elas, a investir nela, a mudar a nossa vida, para que venhamos a mudar o ambiente dentro do nosso lar. Ajuda-nos, fortalece-nos, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Queridos, obrigado, Deus abençoe. Devolvo a palavra aqui ao pastor, e ao final temos aqui alguns livros, né? Se você desejar, será bênção aqui em nome de Jesus. Queridos, eu queria te convidar a ficar de pé, e eu queria que você, no ato de fé nessa noite, você que ouviu essa palavra, se você quiser vir aqui à frente, entregar a sua família, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei o que está acontecendo, mas pode ser que alguma parte da mensagem, ou ela toda, tenha ministrado no teu coração. Então eu queria que você viesse aqui à frente para apresentar a sua família, a sua casa. Pastor Jonathan vai estar orando novamente. Eu já estou aqui, porque a gente fala de família, e uma coisa que, ministrando a palavra na semana passada, o irmão falou uma coisa muito interessante. Pastor, o senhor foi muito humano, o senhor não se colocou como aquele que é o cara, né? E só dá ordem para a gente, porque na verdade esse pastor também é humano, e hoje eu percebi isso, quando o nosso pastor ele ministrou a palavra, e ele diz justamente, e pastor também precisa de renovo na família, pastor também precisa renovar os seus votos com a sua casa, e talvez você esteja aqui nessa noite e ouviu Deus falar em alguma parte. Então eu estou aqui já para apresentar minha família, vou pedir minha esposa para vir para cá. Vem cá, Sheila, vem cá, Andressa, Débora. Nós vamos estar aqui como família e pedir a Deus para renovar a nossa casa. Mais uma vez, ora em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar aqui, querido. Eu não ia contar, mas a gente vive como família muitos momentos, bons e ruins. Vou compartilhar algo com vocês, um pouquinho das dores. Eu assumi o ministério em Teresópolis, uma igreja que a gente tinha uma congregação, em outubro de um ano. Era o meu primeiro ano do ministério, então tem 13 anos, 14 anos isso. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu com 2 anos de ministério. Entraram na casa da minha mãe, espancaram, roubaram e fizeram coisa pior. Nosso mundo caiu. Logo depois, ali, 2 meses, nós tínhamos uma sobrinha doente com câncer. Morreu com 1 ano e pouco de idade. A minha esposa estava grávida, vivendo essas emoções, ela perdeu o bebê. Irmãos, começou 2 meses de ministério. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, sinceramente, quem é que vai querer me ouvir?
Qual doido vai entrar na igreja para me ouvir? Aquele pastor, aconteceu aquilo com a mãe, que perdeu o bebê, que a sobrinha morreu, e Deus falou no meu coração, você não vai pregar o que aconteceu, deixou de acontecer, você vai pregar quem eu sou. Aí eu falei, tá bom, Deus. Começamos ali o ministério, mas algo foi roubado do meu coração. Eu não sentia mais a presença do Pai. Quando aquilo aconteceu, é como aquela proteção, aquele amor fez assim, ó, foi embora, foi para o céu. Eu não sentia. Eu pegava a Kombi da igreja, e era 1 hora de Kombi até o lugar dessa congregação que eu tomava conta, e muitas vezes, durante a semana, eu ia 3 vezes, e eu ia 2 vezes sozinho, e domingo ia com a família, porque eu passava o dia inteiro, era um lugar longe. Eu gritava na Kombi, Pai, onde você está? Foram 2 anos gritando, eu estava pregando, eu estava jejuando, eu estava tocando a igreja, mas o meu coração não me permitia sentir a presença do Pai. Eu me sentia abandonado. No fundo eu acreditava, Deus me abandonou. Eu fui participar de uma conferência no Paraná. Quando eu chego lá, um pastor estava ministrando, quando ele acabou de ministrar, que ele veio ao meu encontro, eu estava sentado num canto, e Deus usou a vida daquele pastor para tratar do meu coração. Ele chegou e falou assim, filho, Deus manda, eu vim aqui, e ele me disse que há 2 anos você está gritando naquela Kombi. Irmão, nem minha esposa sabia o que eu gritava, eu estava lá no Paraná, ninguém sabia. Eu comecei a chorar por ver o cuidado de Deus, ele estava me vendo, ele disse assim, Deus manda te dizer que todas as vezes que você gritou, ele estava do seu lado e você não percebeu. Aquilo me desmanchou, porque as minhas emoções não me permitiam sentir a verdade de Deus. Eu falava, Deus, o Senhor me abandonou, e ele estava lá do meu lado, eu estou aqui, filho. Deus, o Senhor não está vendo meu sofrimento, o seu meu grito, ele estava lá. E tantas vezes a gente não percebe o agir de Deus, tantas vezes a gente acha que Deus errou, tantas vezes a gente discorda, nosso coração está ferido, mas eu quero te dizer, Deus jamais vai te rejeitar, Deus jamais vai te abandonar, a tua casa pertence a Ele. Agora a gente passa por luta, passa, irmão, mas a gente passa com a certeza que Ele está do nosso lado. Então nós precisamos acreditar a cada dia nisso, e permitir Deus curar o nosso coração. Depois daquele dia eu falei para Deus, Deus, eu nunca mais vou permitir as emoções governarem. Eu sei a verdade da Tua palavra, a Tua palavra me diz que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, e eu vou crer na Tua palavra. Mas talvez, assim como eu tenho visto tantas pessoas ao longo do meu ministério, acham que Deus não está vendo, que Deus não se importou, ou que Deus falhou. Às vezes as coisas não vão acontecer da forma que a gente pensa, mas Ele sempre vai estar do teu lado. Vamos orar por esse renovo, para Deus renovar a nossa mente, para Deus renovar a nossa casa, renovar a chama do nosso coração, a nossa esperança nele. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor, teus filhos amados, talvez alguns aqui já se sentindo abandonados, rejeitados pelo Senhor, talvez acreditando que o Senhor falhou em algum momento, Senhor, porque sabemos que no mundo teremos sim aflições, o Senhor sempre falou isso. Mas clamamos neste momento, nesta noite, traz cura para a nossa vida, traz cura para a nossa família, traz cura para as nossas emoções, tira toda a mentira do diabo, tira todo o peso, Senhor, do nosso coração. Nós cremos em Ti, cremos num Deus que está trabalhando para todos aqueles que estão crendo, Pai, e nós clamamos a Ti, vem, Senhor, sobre o nosso lar, renova as alianças na nossa casa, os relacionamentos, Senhor, traz de novamente a chama, Senhor, no nosso coração, para buscarmos, para acreditarmos, para avançarmos em Ti. Nós somos Teus e precisamos do Senhor dia após dia. Então faz a Tua obra. Eu entrego cada família aqui ao Senhor, vai cuidando e traz aqui, Pai, em nome de Jesus, paz para cada coração. Nós oramos gratos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Se puder aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Passa a palavra ao Ministério de Família. Você me aguarda mais 5, 10 minutinhos.
Tá bom? Rapidamente. Isso. Sou muito grato a Deus pela tua vinda aqui nessa noite. Que Deus te abençoe. Irmãos, nós queríamos, agradecer, agradecer ao pastor, agradecer a cada um de vocês, que entraram por esta porta, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, Bel? Que tem sido uma bênção, As pregações têm falado profundamente aos nossos corações. Eu sei que o pastor foi lá para trás, mas eu convidaria ele que viesse aqui à frente, por favor. Eu gostaria de convidar todo o ministério que viesse aqui à frente, pastor, esposa. E nós queríamos, pastor, mais uma vez te agradecer. Nós temos aqui uma lembrança para deixar, de recordação para a sua família, tá bom? Que nós pensamos na família, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua família. Amém? Eu gostaria de convidar também a família Oliveira, que viesse aqui à frente também, por favor. Fica o nosso agradecimento também, tá bom? Se possível, nós queríamos ouvir mais uma música com ele, pastor? Se possível, tá bom? Ainda tem tempo ainda, tem uns 15 minutos ainda, então, se possível, se o irmão puder tocar mais uma música, de a pouco o irmão vai tocar mais uma música. A Isabel irá passar também uma lembrancinha a essa família, que Deus abençoe a família de vocês também. Isso, irmão. Então, fica aqui o nosso agradecimento a toda a igreja, tá, irmãos? A nossa palavra é de gratidão. Gratidão, pastor Jonas. Como eu amolei o pastor Jonas, toda hora no WhatsApp, Ele com essa paciência. Pastor, eu fui muito edificada essa noite por essa palavra. Tá? Que às vezes as coisas vão acontecendo e a gente na frente do ministério, as lutas vêm, os nossos filhos, os desacatos, mas o Senhor vem falar através da sua vida que a gente tem que continuar, porque a obra é dele. Amém. Que benção. Vamos orar? Oi? Vamos orar encerrando? Não, vamos passar para ele? Então tá bom. Irmãos, eu quero muito agradecer a Deus pelo pastor Jonatas. Obrigado, tá, filhão? E esse jovem aqui é o líder da música lá no culto no quartel, E eu falei, eu preciso de alguém que toque violão. Eu falei, preciso de alguém que toque teclado. Toca mais o quê? Sax. Eu falei, então vai cantar lá na igreja, Vai tocar na igreja. Então, nós vamos orar e vamos impetrar a bênção apostólica, encerrar a parte do culto e vamos dar oportunidade para o irmão estar fazendo pós-lúdio também. Amém? Hoje temos o quê? Mentira. Ih, rapaz. É todo mundo comendo ainda a quentinha do almoço? Hoje nós temos o quê, irmãos? Falaram para mim que tem pastel de camarão. Sai correndo, hein? Beleza? Tá bom? Oi? Camarão, queijo e carne. O queijo é normal, A carne é normal. Agora o camarão é camarão, Então eu agradeço muito a tua presença nessa noite. Quero agradecer os meninos da live ali, aqueles meninos, mais o irmão José. Nós demos uma arrumada aí, a live estava saindo numa qualidade HD, agora está Full HD. Daqui a pouco a gente vai chegar no 4K. A gente não sabia por que estava em HD, a gente organizou, mudou para cá a câmera para ficar melhor a filmagem. Você pode ir lá compartilhar a nossa live também, tá bom? Agradeço, por favor, antes de você dormir hoje, peça ao Espírito Santo para te incomodar para orar pela nossa diaconisa Denilda, tá bom? Diaconisa Denilda teve um momento de dificuldade aí, teve que ser socorrida no dia de ontem, está internada para fazer uma outra tomografia.
E Deus foi bom, né? Ela saiu daqui do PAN, Deus usou na vida do nosso irmão Ronaldo, e ela está lá no Moacir do Carmo. Ore por ela, né? E vamos entregar ao Senhor a nossa irmã Denilda, porque ela, com certeza, ela gostaria de estar aqui, tá bom? Então você não deixe de orar. Eu agradeço muito pela presença de vocês, mas ainda tinha algum anúncio para fazer. Pastor, sala de oração. Isso, amanhã sala de oração da adoração da nossa juventude. Não falte, todos os jovens e adolescentes. E o pastor Jonatas Cupelo ministrou aqui sobre os livros. Eu tenho 2 livros ali. Eu falei para ele que eu estou lendo esse, O Agir de Deus na Família, e o outro, Incendiados. Incendiados eu já li, muito bom. Vale a pena você comprar. Às vezes a gente fica olhando assim, tem um monte de livro. Livro é sempre bom, e quando é dos nossos, é muito bom também, tá bom? Então você vai ficar em pé, nós vamos orar, e depois o nosso irmão amado Jorge, e nosso irmão Jorge, amado Jorge, vai estar ministrando com o sax mais uma vez, tá bom? Fecha teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós te exaltamos, ó Deus, por tudo que nós vimos e ouvimos nessa noite. Obrigado pela ministração do louvor, obrigado pela ministração da palavra, ó Deus, que muito nos falou nessa noite. Deus, mas que a tua igreja saia daqui com o desejo de arrumar a casa, de ver, ó Deus, aonde nós estamos falhando, ó Deus, como pai, como esposo, como esposa, ó Deus, até mesmo como filhos, ó Pai, quando muitas vezes não honramos os nossos pais. Deus, que nessa noite, Pai, essa palavra, ó Deus, seja colocada, impressa nos nossos corações, e que saiamos daqui e a coloquemos em prática. Deus, também nessa noite nós queremos entregar a vida da diaconisa Denilda em tuas mãos. Toma a tua filha, Pai, cuida dela, cuida da família, ó Deus, da tua filha, cuida de cada neto, dos seus filhos, e por favor, Pai, pelo teu poder, de acordo com a tua vontade, traz a tua filha de volta, dê a ela uma recuperação, Senhor, e que amanhã seja um dia de boas notícias, e a tua filha receba alta daquele hospital. Muito obrigado, porque sabemos que foi o Senhor quem deu o livramento, foi o Senhor que cuidou, foi o Senhor que separou aquela equipe médica para cuidar da tua filha. Abençoe, Pai, poderosamente a tua filha, dê vitória à tua filha, a tua igreja também, Senhor. Que essa semana seja uma semana repleta da tua presença, que nós venhamos, Senhor, separar momentos de louvor, de adoração, de consagração ao Senhor, e que seja uma semana de vitória do teu povo, seja uma semana de abertura de portas de emprego, seja uma semana de renovo espiritual. Toma os enfermos também da tua casa e opera grandemente. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, e que em tudo o teu nome seja o único exaltado na nossa vida. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe, e vamos ao solo em nome de Jesus.